E aí, pessoal? Todo mundo sabe o que é um polímero, né? Sabe não? Polímero é uma macromolécula, uma molécula bem grandona, formada por unidades que se repetem, que são os monômeros. Então, a proteína, por exemplo, proteína é um polímero, onde o aminoácido é um monômero. Para tu ter uma ideia, se eu imaginar vários legos, várias pecinhas de Lego, aí, olha, as pecinhas são os monômeros. Quando eu monto tudinho, é um polímero. Aí, polímero tem plástico, PVC, fórmica. Pessoal, roupa. Polímero é o que tem no mundo de hoje em dia. Vamos ver como é que se cobra isso no Enem? Vem comigo. Olha bem, a gente chega aqui e tem uma questãozinha bem bonitinha de polímero para a gente, tá? Onde ele diz assim: os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade moderna. É verdade mesmo. Alguns deles da fabricação em embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura estão relacionadas estruturas de alguns monômeros usados na produção de polímeros de adição. Aqueles polímeros que você junta, tá? E quando junta, a tripla vira dupla, a dupla vira simples. Dentre os homopolímeros, polímeros formados por monômeros iguais, homo quer dizer igual, né? Aí ele diz, aquele que apresenta solubilidade em água. Pessoal, quando ele diz solubilidade em água, ele quer que seja o quê? Solúvel, né? Por quê? Porque a água, ela é uma estrutura polar, não é isso? É uma molécula que tem um momento de polo diferente de zero, ela é polar. Então aqui, ó, você vai ter cloreto de vinila. Sabe o que é que vai formar o cloreto de vinila? Vai formar, olha, o PVC. Tubos e conexões, né? Policloreto de vinila. Guga, policloreto de vinila é solúvel em água? Responde, tu acha que é, pessoal? Eu acho que não é não, né? Tubos e conexões Tigre solúvel em água, quando passasse a água ele derretia, né? Estireno, sabe o que é que o estireno forma? Exatamente. O poliestireno, então, estava ruim, agora está péssimo. Poliestireno, pessoal, é o que a gente conhece como isopor. Exatamente. Lembrando que isopor é uma marca registrada, né? Também não é, né? Etileno. Pessoal, sabe o que é etileno forma? Vamos colocar aqui. Forma o polietileno. Polietileno é conhecido como plástico, né? Plástico é solúvel em água, pessoal? Não. E propeno forma o polipropileno. Sabe o que é polipropileno, pessoal? É aquele plástico mais duro, aquele plástico que faz a cadeira da sala de aula, não tem as cadeirinhas, né? Que faz a cadeira do estádio e tal. Então, a resposta que nos cabe aqui, ó, é uma acrilamida, tá certo? Acrilamida. Guga diz, como é que eu ia saber disso? Pessoal, vê bem. A gente precisa lembrar os principais polímeros, né? Então, veja, o que é que você vai ter neles? Plástico, todo mundo sabe que não é solúvel, não é verdade? Então, plástico morria. Estireno, que é isopor, isopor não é solúvel em água, pessoal. Não é? E PVC, policloreto de vinila, também não é solúvel em água. Guguinho, que danado é acrilamida? A gente estuda em biologia. É uma substância que surge nos alimentos ricos em amido. É interessantíssimo isso, né? Ela também é chamada de propenamida, essa substância, tá? É uma amida, pessoal, da função orgânica. Ela é derivada do ácido acrílico. Tu não precisava saber de tanta coisa disso, não. Só precisava até tu matar pelo outro. Tu poderia dizer, se os outros não são solúveis, ela é. Então a resposta da questão é letra A de amor, não é? Vamos ver se é letra A de amor mesmo. Olha aí. Letra A de amor. Não! Olha aí. Tá doido? Poliacrilamida. Letra D. Aqui não, né? Vixe Maria, quase, hein? Nem pense. Ele não colocou na ordem, não. Tá vendo como ele é malvadinho? Ele é malvado. Vamos embora.
Olha aí, pessoal. Vamos fazer outra questão. Alguns materiais poliméricos podem ser utilizados para a produção de certos tipos de artefatos, seja por limitações nas propriedades mecânicas, seja pela facilidade com que sofrem degradação, gerando subprodutos indesejáveis para aquela aplicação. Torna-se importante, então, a fiscalização para determinar a natureza do polímero utilizado na fabricação do artefato. Um dos métodos possíveis se baseia na decomposição do polímero, quebrar o polímero, para a geração de monômeros, que lhe deram origem. A decomposição controlada de um artefato gerou uma diamina. Uma diamina com 6 carbonos é uma hexanodiamina. Hexa de 6, né? Diamina de 2 grupos amina, um de cada lado. E aqui, ó, um ácido. Mas CO2H é ácido, Guga? É, ó, CO2H. Então, isso aqui é um ácido com 6 carbonos. É um ácido hexanodioico. Pessoal, quando eu tenho uma amina junta com um ácido carboxílico, sabe o que é que eu tenho? Eu tenho uma amida. Isso aqui, na verdade, é uma amida chamada nylon 66. Por que 66? Porque ela vem do ácido com 6 carbonos e da amina com 6 carbonos, 66. Então, ela é uma amida. Como é um polímero, ela é uma poliamida. Não é legal? Nylon 66. Importante, né? Olha, vamos embora? As fraldas descartáveis contêm um polímero hidrofóbico. Hidrofóbico, tem fobia da água, cuja função é de ajudar a evitar o vazamento. Vê bem, pessoal, ajudar o vazamento. A fralda tem plástico, não tem? Tem, por isso que ela queima às vezes, né? Dá uma assadurazinha. Aí ele diz, ó, e um polieletrólito sintético, que quando misturado com a água forma um gel. Pessoal, isso é um polímero que reage com a água, tá? Que absorve a água. Então, tem que ser um polímero polar. Na verdade, ele é tão polar que ele é um polímero iônico, tá? E esse polímero iônico, ele faz uma ligação íon-dipolo com a água. Íon-dipolo. Aí ele puxa a água e a fralda fica sequinha, né? A pessoa fica seca. O bebê ou quem estiver usando a fralda fica bem sequinho. Esse polímero iônico, ele é bem conhecido da gente. Ele é o poliacrilato de sódio. Olha aí, ele é iônico, tá vendo? Ele é um polímero que vai absorver a água e ele fica bem cheinho. Então, aqui bastava você saber isso, ó. Ele é o poliacrilato de sódio. Não tem outro. Logo, polietileno, que é a parte que é a polar, que não se mistura com a água, e ele que é a parte polar, que tão polar que é iônico, que atrai a água, formando um íon dipolo. Não é legal? Então vamos lá, vamos começar a nossa aulinha. Vem-se embora comigo. E aí, pessoal, tudo bom? Olha, a gente vai se encontrar hoje para conversar sobre polímeros. Que nome bonito, né? Polímeros, Poli quer dizer o quê? Vários. E meros partes. Então, pessoal, polímero é uma molécula bem grandona. Grande, bem grande, bem grande. Formada por unidades que se repetem, que são os monômeros. Imagine que o polímero é uma enorme parede. E quem é que forma a parede? O tijolinho. Então, o tijolo é o monômero. A parede é o polímero. Então, vamos dar agora uma olhada exatamente nesse processo. O que é o polímero? Como se forma o polímero? O tipo de polímero que a gente vai estudar. Então, a gente começa agora. Vem comigo que tu vai gostar muito. É legal. Compartilhando a tela com você. Sempre demora um pouquinho.
Olha aqui, conseguimos. Pessoal, olha aí, polímero. Então, a primeira parte são moléculas grandes, são macromoléculas formadas por unidades que se repetem. Essas unidades que se repetem são os monômeros. Então, quando eu tenho dois monômeros, eu tenho um dímero. Quando eu tenho três monômeros juntos, eu tenho um trímero. Quando eu tenho quatro, eu tenho um tetrâmero. E se eu tiver muitos são quantos? Muito é um bocadão, vice 60, 200, 1000, 10.000 é um polímero. Então, um polímero é uma grande molécula formada por unidades que se repetem, que são os monômeros. Pô, Guga, tu já falasse isso às 10 vezes, porque é importante. Aí, olha, a reação que forma o polímero é o quê? É uma polimerização. É a reação que forma o polímero. Polimerização. É a reação que forma o polímero. É uma polimerização. Então, pessoal, a reação de polimerização é toda a reação que você tem um certo número de moléculas que se repetem, certos monômeros, formando a molécula maior. Existem três tipos de polímeros. A reação de polimerização pode ser por adição, por condensação, quando ele perde uma molécula menor, forma o polímero, mas perde água, forma o polímero, perde HCN, então é uma polimerização por condensação. E tem também o de rearranjo. Então são três tipos de polímero: adição, condensação e rearranjo. Pessoal, olha bem, olha esse dado que eu vou te dar. Os polímeros são macromoléculas com massa molecular na ordem de 10 a quarta a 10 a sexta unidade. É muito pesado, ele é muito grande. É uma molécula realmente enorme, formada por unidades que se repetem. Então não esquece, tá? O polímero, pessoal, ele pode ser natural ou artificial. O polímero natural, bem conhecido da gente. Deixa eu pensar. Proteína, exatamente. Os polissacarídeos, tudo isso aí é um polímero da natureza, é um polímero natural, tá? Aí você tem celulose, amido, glicogênio, proteína, DNA, teia de aranha, lã, seda natural, tudo é polímero natural, tá certo? E tem polímero sintético. Pessoal, o polímero sintético mais conhecido da gente é o plástico. Esse aqui, ó. Esse daqui, ó. Não é? Que tanto mal faz ao meio ambiente, mas que também tem um lado bom, tá certo? Ele é super usado hoje em dia. A gente tem que aprender a viver com ele. Então, existe polímero que é natural e existe polímero artificial. Pessoal, o primeiro polímero sintético só surgiu em 1907. É a baquelite. Gustavo, o que é baquelite? É esse plástico aqui, ó. Esse plástico do mousezinho, do ar-condicionado, é um plástico mais duro, ó, do controle do ar-condicionado, tudo isso é baquelite. Então, pessoal, lembra, olha aí, só para ter um exemplozinho, o DNA é uma molécula, uma macromolécula que possui 2 metros de comprimento. Eu acabei de falar, né? É um polímero, e aí, no caso, é um polímero natural. Pessoal, tá notando que o assunto é bem legal. Olha, tu lembras que existe roupa para o quê? Macacão, para pessoal que corre de Fórmula 1. É o mesmo material para o pessoal que vai para o espaço. Esse polímero é formado por um material chamado Nomex. Olha, pessoal, olha o teste. Olha, pegou fogo e a pessoa que está dentro aguenta um tempo considerável sem sofrer queimadura. Ele é formado por um polímero artificial. Então, os polímeros, eles são produzidos também para apresentar o quê? Elevada resistência química, mecânica, para não se desgastar. Então, você tem aí materiais que são extremamente resistentes e que são polímeros também artificiais. Então, olha que coisa interessante para a gente comentar mais lá na frente, tá?
Olha, polímeros que aguentam até bala, tiro. Imaginasse isso, esses carros quando tem carro à prova de bala, colete à prova de bala, isso é tudo feito de polímero, tá certo? Mas é um polímero que artificial, formado pelo homem. Então, pessoal, a gente tem aqui ó, o monobloco da Lamborghini. Ela é feita de um polímero bem leve, isso que corre muito, tá? Também é usado como material para avião, janela de avião, tem polímeros diversos. E a natureza, mais do que maravilhosamente sábia, tem aí os polímeros naturais. A teia de aranha é formada de uma seda que é uma proteína. Proteína é um polímero natural. A teia de aranha é a fibroína. Pode chegar em casa hoje e dizer, olha, essa teia de fibroína, vou dizer, menino, que povo inteligente. Então não esquece isso não. Pessoal, só uma ideia, só uma ideia. As extremidades da teia, que servem de suporte, são 5 vezes mais resistentes que o aço. 5 vezes a extremidade da teia de aranha são 5 vezes mais resistentes que o aço. Isso não é boato, nem é mentira, não, é verdade, viu? Pode acreditar. Então, pessoal, isso é o que a gente tem como polímero. Então, já sabemos que podemos ter o quê? A gente já sabe. Existe polímero natural e existe polímero artificial. Exatamente. Os polímeros naturais, a natureza nos deu, né? Um presente maravilhoso. E os polímeros artificiais, através da ciência, também são muito importantes. Então, agora, vamos estudar as características dos polímeros. Vamos lá? Vem com o Guga. Vê bem, pessoal. Quanto à estrutura, estás pronto? Vem comigo. Eles podem ser termoplásticos, ou termofixos. Só um minutinho para eu falar contigo aqui, um olho no olho. Vem cá. Olha, o polímero pode ser moldável, eu posso moldar ele, fazer dele, mudar a forma dele, e posso também não, tá? Tem caso de polímero que eu não consigo mexer. Se eu aquecer, ele quebra. Outros, se eu aquecer, ele muda de forma. É isso que a gente vai falar. São essas características que a gente vai comentar agora. Vem lá. Vê bem, pessoal. Então, é quanto a essa estrutura que a gente vai falar. O que é um polímero termoplástico? Termoplástico são polímeros moldáveis. Eu posso moldá-lo com o aumento, com a variação da temperatura. Tá? A garrafa de refrigerante, se eu aquecer, ela sofre uma fusão. Então, ela é termoplástica. A gente diz que eles são filiformes, tem forma de fio. Ah, Guga, mas eu olho aqui, eu nem vejo. Ah, mas eu te garanto que é, tá certo? Tanto é que a garrafa você pode fazer um caso dela sofrer a mudança de estado físico. Ela não vai quebrar se você aquecer, não. Então, outro detalhe para os polímeros são os polímeros termofixos. Vê bem, termofixos, fixo, são polímeros tridimensionais, eles são reticulados, as moléculas deles são todas entramelhadas, tá? Eles são resistentes às variações de temperatura. Uma bola de bilhar, tenta aquecer, ela vai pegar fogo, vai deixar de existir, mas ela não vai mudar a estrutura dela. Então, olha aqui, ó, pessoal, ó, reticulada, ela não é em forma de linhazinha, ela não é filiforme, ela é toda reticulada. Então, aqui eu tenho um polímero termofixo. Então, a primeira característica é polímero pode ser termoplástico, polímero que pode ser termofixo. A segunda
é quanto à disposição do monômero. Ele, quando tem formado por monômeros todos iguais entre si, todos iguais. Então, por exemplo, o plástico, ele é chamado de polietileno. Ele é formado apenas pelo etileno. Milhões e milhões de etilenos juntos. Isso é um polímero onde os monômeros são iguais. Aí eu chamo de homopolímero. Olha aqui, ó, todo esse composto é formado por CH2CHCl, 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 CH2CHCl. Então, ele é um polímero chamado de homopolímero. O monômero é sempre o mesmo, CH2CHCl. Agora, existem os polímeros em que os monômeros são diferentes. Então, a gente chama isso de copolímero. São produzidos com 2 ou mais monômeros distintos. Então, você tem estruturas distintas. Ó. Você vai olhar para ele e vai dizer, opa, aqui tem esse anelzinho aromático, benzeno, e aqui não tem. Então, pessoal, a gente diz que ele é um copolímero. Eles são produzidos por monômeros diferentes, 2 ou mais diferentes. Aqui, ó, bolinha roxinha, bolinha vermelha. Então, você nota que ele vai ter o quê? Monômeros diferentes. Então, ele é um copolímero. E aí, esse copolímero, ele pode ser alternado. Vem, bolinha azul, vermelha, azul, vermelha, azul, vermelha. Bolinha azul e vermelha é esse monômero, depois esse. Volta para esse, depois esse. Volta para o primeiro, depois para o segundo. Volta para o primeiro, para o segundo. Eles ficam alternando, tá? Regularmente. Aí a gente diz que ele é um copolímero alternado. E pode ser um copolímero randônico. O que é um copolímero randônico? Randônico. O que é um copolímero randônico? Pessoal, tu estás às vezes no Spotify, tu bota lá modo o quê? Randônico. Então a música vai vir a que estiver na lista lá deles, tá? Você não vai ter aquela listazinha, primeira música, segunda, você vai ser uma escolha aleatória. Mesma coisa aqui. O que é um copolímero randômico? Randômico é aquele que a sequência não é uma sequência sempre igual, é uma sequência aleatória. Então, o polímero, quando é um copolímero, ele pode ter uma sequência sempre sendo bem seguidinha e pode ser aleatoriamente. E quanto à finalidade ou uso do comportamento mecânico dele? Ele pode ser uma borracha ou elastômero. Pessoal, elastômero, o nome já está dizendo, né? É um elástico. Ele pode ser o quê? Ele pode o quê? Tensionado. Ele é flexionado. Ele cede ao esforço, mas depois volta ao normal. Depois volta ao normal. Então, se eu pegar um plástico desse aqui e apertar, ele não vai sofrer nada. Então, ele não é uma borracha nem elastômero. Mas se eu pegar uma borracha e apertar, ela vai o quê? Mudar de forma, mas depois volta. É ótimo para usar em sapato, mangueira, pneu, elástico, luva. Então, pessoal, o polímero ele pode ser elastômero ou um polímero que pode ser uma borracha ou elastômero. Mas ele também pode ser plástico, exatamente, que vem adequado à moldagem, né? Pode ser material, pessoal, moldável. Pode fazer um prato, pode fazer uma garrafa, pode fazer um tubozinho desse para botar o álcool, pode fazer uma caneta, pode fazer o que? Peça de automóvel. Então lembra, tá certo? O carro da gente hoje em dia é tudo quase de plástico, né? É uma coisa impressionante. E pode ser também uma fibra, nylon. Nylon é um material flexível. Então você tem um polímero que pode ser borracha ou elastômero, plástico e pode ser uma fibra. Outro detalhe importante, pessoal, é que você não pode também deixar de lembrar os tipos de polímero, tá? Polímero de adição. Adição. Ele vem de uma reação de adição. Então, são adições de monômeros. Então, para ter adição, o monômero tem que ter pelo menos ligação dupla ou tripla. Se o monômero não tiver ligação dupla ou tripla, não pode sofrer adição. Essa dupla ou tripla tem que ser entre carbonos. Exatamente.
dupla ou tripla entre carbonos. Dupla ou tripla entre carbonos. Lhe chamamos dupla ou tripla entre carbonos de quê? Insaturação. Exatamente. Insaturação. Então, pessoal, o polímero pode ser de adição quando a gente o quê? Adiciona os monômeros e esses monômeros são insaturados, tá? Os polímeros de condensação, pessoal, são geralmente formados por dois monômeros diferentes entre si. Diferentes entre si. E como é um polímero de condensação, sai dessa junção, sai o polímero e sai uma molécula menor. Então, dessa junção sai um polímero e sai uma molécula menor, uma molécula pequena, como, por exemplo, água, tá bom? E outra é o polímero de rearrumação, ou polímero de rearranjo. Nesse caso, a polimerização, os monômeros sofrem uma rearrumada, que a gente chama de rearranjo químico em sua estrutura, tá certo? Então, pessoal, não esquece que são 3 tipos principais de polímero: adição, condensação e rearranjo. Então, aqui, ó, polímero de adição. Opa, tinha dupla no monômero, o polímero não tinha. Tinha tripla no monômero, no polímero tinha dupla. Ou seja, diminuiu a insaturação, porque toda vez que eu adiciono, diminui insaturação. Toda vez que eu adiciono, dupla vira simples, tripla vira dupla. Dupla vira simples, tripla vira dupla. Dupla vira simples, tripla vira dupla. Então, isso é um caso de polimerização por adição. Vamos lá? Olha aí, o polietileno. Mas, Google, o que é polietileno? Plástico. Exatamente. Olha aí, o etileno formando polietileno. Tinha dupla, virou simples. Olha que bonitinho, dupla, adicionou, vira simples. Adicionou, vira simples. Polietileno de adição. Certo? Então, pessoal, outro detalhe no plástico. Veja, o plástico ele pode ser duro e pode ser mole, feito sacola de supermercado. Isso tudo é plástico, concorda? Então, por que um é duro e outro é mole? É porque existe o polietileno macio, flexível, e o polietileno rígido, duro, que a gente vai chamar de polietileno de baixa densidade e polietileno de alta densidade. Então, o PEBD, polietileno de baixa densidade, ele é flexível. PEAD, polietileno, não precisa decorar não, é só lembrar. Polietileno de alta densidade, ele é duro, tá? Baixa densidade, mole, cadeia retinha. Polietileno de baixa densidade, baixa densidade, baixa densidade, ele é todo enroscado, tá? Então, polietileno duro, cadeia reta. Polietileno mole, cadeia toda emaranhada, feito uma teia, tá bom? Então, pessoal, e o mais interessante, geralmente a polimerização por adição é iniciada pela adição de pequenas quantidades de compostos, tá? Que vão reagindo, 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 e ó, vão se repetindo, repetindo, repetindo. Chegou, juntou, perdeu a dupla. Ó, tá vendo aqui como é bonitinho? Essa animaçãozinha aqui é bem legal, ó. Essa daqui também. Lembre-se, a adição exige que tenha dupla ou tripla. Dupla vira simples, tripla vira dupla. Esse caso de polímero de adição. Olha aí, pessoal, super jeans. Segurando um carro, pessoal. Segurando um carro.
Tá vendo? Ah, Gustavo, isso é montagem. É não. Isso aí são polímeros altamente resistentes. A gente vai estudar eles depois. E olha, no plástico eu queria falar sobre esse aqui. Importantíssimo. Importantíssimo. Polietileno verde. Plástico verde. Vem cá. Pessoal, todo mundo já viu, todo mundo vê, não é? No dia a dia, o problema de que plástico, aí mostra foto do plástico no mar, aí mostra a foca, mostra a ave, né? Cenas bem tristes para a gente. O plástico ele é muito utilizado, muito utilizado. A gente não tem nem como voltar hoje em dia a imaginar um mundo sem o plástico. E o que, que a gente tem que fazer? Já a gente não pode eliminá-lo, a gente tem que aprender a viver com o plástico, tá bom? E outro fator é buscar alternativas a esse plástico. Uma alternativa é o plástico verde, ou seja, plástico vindo de uma planta, por exemplo, da cana-de-açúcar, da beterraba. E o plástico verde, ele seria menos danoso ao meio ambiente, mais aceito pelo ecossistema. Então vamos prestar atenção nisso aqui que é bem importante. Então, plástico verde, ele é chamado de bioplástico, tá? Aí o bioplástico é biodegradável, preste bem atenção nisso. Pessoal, o plástico comum, ele vem do petróleo, tá certo? E o bioplástico vem da cana de açúcar. Então, ele não é biodegradável. O que quer dizer isso? O meio ambiente não vai degradá-lo, não. Ele vai continuar exposto ao meio ambiente. Mas tem uma diferença grande. É que o bioplástico, o plástico verde, aí como é falado, tá? Quando comparado ao plástico comum, ele não vem do petróleo. Então, tira-se uma cadeia totalmente poluente até chegar nele, que é a produção a partir do petróleo. Aí você vai ter petróleo, destilação, liberação de gases do efeito estufa. E sendo ele vindo a partir da cana-de-açúcar, ele é mais fácil de ser reciclado. Ele não é o quê? Ele até ser produzido ele não tem uma cadeia produtiva muito poluente, então tem grandes vantagens, tá certo? Mas lembre-se, plástico verde, anote aí, não é biodegradável, tá? Aí a gente tem, pessoal, vários outros polímeros que a gente vai estudar daqui a pouco. Um deles é o policloreto de vinila, PVC. Gustavo, eu já ouvi esse nome, já. A gente já ouviu tubos e conexões. Aí tem até uma propaganda bem famosa, né? Tubos e conexões Tigre, depois a Manco, é que vende PVC. Ele é usado na fabricação de tubulações, disco, piso, capa de chuva, couro sintético. É o chamado PVC, que é polivinilcloreto. É em inglês, né? É policloreto de vinila. Ó, tem cloro, altamente poluente para o meio ambiente, né? Mas é bastante utilizado. A gente também tem o Teflon. Ah, esse daí eu conheço, Gustavo. As panelas são de Teflon, né? Muitas são, né? Frigideiras de Teflon, o revestimento antiaderente das panelas. Também é usado como fita para enroscar, tubulação. Teflon, ele é um antiaderente não combustível, inerte. Quer dizer o quê? Ele não reage. Ah, ainda bem, né? Porque imagina, uma coisa que reage, tu botar no fogo, ia ser uma festa. Teflon é o tetrafluetileno, não é? Tetrafluetileno, o Teflon. Outro muito conhecido é o poliisopreno, usado na fabricação de quê? De prato, copo, xícara. Gustavo, eu não estou ligando muito o nome, não. Pessoal, vê, o poliestireno é o isopor. Poliestireno, tá? É o isopor. Isopor, que a gente tanto conhece, tá? Só que o isopor, ele é de 90 a 99% de A. A, AR, A.
tá? Ele é uma resina que, quando é injetado ar, vira o isopor. O nome isopor é uma marca, tá bom? E aí a gente tem também o poliacetileno, que é usado na tela, por exemplo, do computador, do smartphone. Ele é um polímero condutor de corrente elétrica. Olha, pessoal, é bem interessante o poliacetileno. Lembre-se que os polímeros condutores, guarda isso que eu estou te falando, eles têm duplas e simples alternadas. Ligação dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples de forma alternada. Então, eles são ótimos condutores de corrente elétrica, tá certo? A gente chama isso de duplas conjugadas. Quando eles têm duplas conjugadas, eles são ótimos condutores de corrente elétrica. Então, pessoal, polímeros a gente tem uma quantidade enorme. Você tem que primeiro entender bem o que é um polímero, para depois a gente ir memorizando cada um deles, tá? Por exemplo, poliacrilonitrila, tá bom? Que é chamado de lã, né? Aí, ó, essa lã aqui que a gente conhece, tá? Ela é a acrilonitrila formando a poliacrilonitrila, o Orlon. Então, são vários tipos de polímero. Para a gente terminar, eu vou falar desse PVA. O que é PVA? PVA é tinta. Tinta de pintar parede, tá? PVA. E é engraçado, ela também, esse polímero também, poliacetato de vinila, também é usado na goma de mascar. Exatamente, na goma de mascar. Então, pessoal, são vários tipos de polímeros. Hoje, o importante é você lembrar o que é um polímero de adição, o que é um polímero de condensação e o que é um polímero que você acabou de aprender. Legal? A ficha vai estar na descrição aí do vídeo. Melhor que isso, tiver qualquer material que você queira. Guga, eu quero uma ficha de polímero, manda para mim. É só você pedir lá pelo Instagram que eu mando para você com o maior prazer. Tá legal? Segue a gente aí. Beijo, pessoal. Até a próxima aula de polímero. Ou qualquer outro assunto. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai começar agora questões de polímeros, né? E com isso a gente vai ver polímero, um assunto bem legal. Antes disso, a gente vai para a nossa vinheta. Oi, pessoal. Agora é aquela horinha que eu vou falar sobre disco, livro, cultura. Quem quiser pular, pule. Eu não pularia. Isso aqui, ó, é uma caixa rara, né, de Cazuza. Eu tenho também vinil. Às vezes eu trago vinil, às vezes não. Por quê? Porque eu tenho muito vinil, mas vinil é difícil de você tirar, né? Quando você tira, dá uma desarrumada e tal. E aí eu tenho vinil e CD. O pessoal diz, tu é doido, né? Não sou, não. Vê, aqui é uma coleção. Até sou, né? Agora não por isso. Aí, pessoal, aqui tem a coleção completa de Cazuza, né? Que nos deixou tão cedo. Aqui é o primeiro disco dele, né? Aí você depois tem aqui, ó. Esse disco, para mim, é um dos discos mais lindos dele, né? Aí a gente vai caminhando com ele pelo mundo afora, né? Até sair Ideologia, um disco icônico, né? Depois, O Tempo Não Para. E aí, esse disco aqui, né? Burguesia, que já estava bem doentinho, ele é um álbum duplo, eu tenho ele ali. E esse aqui é pós, né? Depois que ele faleceu. Isso aqui também é uma compilação. Aí tu vai dizer, certo, para que tu tá mostrando isso? Pessoal, eu vi Cazuza ao vivo, no pavilhão do Centro de Convenções. Eu era bem jovem, entendeu? Tem um aqui também dele que eu tinha até esquecido, que eu comprei um dia desse, ó, que foi um show dele no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro, eu acho também, né? Aí eu trouxe hoje aqui para a gente ler o que ele escreveu num livro lindo, certo? Esse livro aqui, ele presente há um tempo, de uma aluna minha, tem manuscritos dele, tá? Meu computador quebrou, tô com outro computador aqui, então acho que não sei nem se a imagem está tão boa. Para mim é uma das mais lindas dele. Agora é totalmente metáfora, tá? Quando ele começa assim, ó.
O nome é Orelha de Eurídice. Você na multidão, você é diferente. As suas mãos me acenam, nem parecem ter morrido, cheias de presentes, caixas coloridas. Trouxe uma orelha envolta no pano vermelho. É a prova, meu amor, me espera sem uma orelha. No asfalto quente do aeroporto, como uma miragem. É a alma que castiga o corpo. Essa é a mensagem. Na paisagem distorcida pelos aviões que sobem. Você voltou para me ajudar e eu fico mais feliz. Mas ainda não estamos salvos. O ar está pesado. Não é só a cicatriz que identifica o ser amado. Temos que ter ideias juntos. Temos que achar uma maneira. É que agora está chovendo, uma chuva sem vento. A meia hora ventava, vamos fugir para dentro. A meia hora ventava e tínhamos coragem. E eu já estou cansado de não gostar de mim. Lindo, né? Vamos embora. Respeito o cara de pau. Respeito o mal-humorado. Vê que questão linda, pessoal. Flores flutuantes para limpar rios. Flores cultivadas em esteiras de espuma de polietileno ajudaram a limpar a água poluída por material orgânico em um experimento feito em tanques da Universidade Internacional da Flórida, em Miami, nos Estados Unidos. Foram criadas jangadas flutuantes com 1,3 centímetros de espessura e 1,2 metros de largura e 1,8 metros de comprimento, com orifícios ocupados por duas espécies de zinhas, duas variedades de girassóis e cravo africano. As plantas foram cultivadas durante 12 semanas em 5 tanques de 2.300 litros de água cada um, que refletiam rios poluídos próximos. Apenas os cravos sobreviveram, provavelmente por causa de uma peculiaridade. As raízes extras que crescem a partir de seus caules, elas extraíram 52% mais fósforo e 36% mais de nitrogênio do que os tratamentos habituais, e produziam uma média de 65 flores de qualidade comercial por metro quadrado. Esse texto é meio pretexto, né? Aí vem, ele fala o polietileno. Pessoal, polietileno, a gente já sabe que ele vem de quem? Do eteno, não é? Que tem o nome usual de etileno. É o usual, tá? E se for o radical dele, o radical quer dizer o quê? Quando perde um ou mais ligantes, aí a gente chama de radical ou grupo etenil ou vinil. Ele sofre uma reação na presença de pressão e temperatura e com catalisadores. E isso, pessoal, faz com que ele sofra quebra da dupla e forme um polímero de adição. Aí lembre, tá? Nos polímeros de adição, você tem o quê? Você tem junção das duplas formando apenas ligação simples. Então, o polietileno, que é o plástico tão conhecido, ele é um polímero de adição. Aí ele fala que é um polímero de adição e a forma molecular do seu monômero. O monômero é o eteno, C2H4. Então, adição e C2H4. Polímeros, vantagem e desvantagem. Vantagem é que se você souber o polímero decorado, você acerta rapidinho. Desvantagem, tem que decorar. Mas vamos embora, né? Beijos e até a próxima. Oi, pessoal, cheguei. Mais uma aulinha, mais uma questãozinha de polímeros, macromoléculas, formada por unidades menores que se repetem, chamadas de monômeros. Vamos lá? Pessoal, essa aula de polímeros, em todas as questões eu vou ler uma poesia de Cazuza, tá? Em homenagem a Cazuza para vocês aqui. Então, vamos, em homenagem a Cazuza, né? Para todos nós, né? Eu li há pouco agora A Orelha de Eurídice, que foi do disco Só Se For a 2. Não,
do disco Ideologia. Aí agora eu vou ler uma do Só Se For A2, que eu adoro, tá? Que é uma música chamada Culpa de Estimação, pouquíssimo conhecida. Que ele diz assim: Cazuza e Frejá. Por onde eu ando, levo ao meu lado a minha namorada, cheirosa e bem tratada. Não sei se o nome dela é Eva ou Adão. É religiosa por formação. A minha culpa de estimação. E se alguém me ama, ela diz que não. Se nem me notam, ela diz por que não. É minha companheira inseparável. Sua fidelidade é incomparável. E me perdoa por não ter razão. A minha culpa de estimação. E me aceita o pior dos tarados, um ser mesquinho tropeçando no nada. Guarda segredos e diz que não é chantagem, que ninguém vai saber das minhas bobagens. Me dá um calmante e diz que é para eu ser bom. A minha culpa de estimação. Legal, né, pessoal? Então, vamos para a nossa questãozinha. Polímeros. Olha aí, ele chegou. O símbolo representa o símbolo de um polímero reciclável. Trata-se de um polieteno de alta densidade, né? Então, o polieteno duro, né, que é a cadeia normal. Quando a cadeia é ramificada, o plástico é mais mole. Sua produção é feita por reação de adição de monômero etileno, que é o eteno, que representa a forma. A questão é muito simples, não merecia nem a gente perder tanto tempo nela, mas só porque ele fala disso, vê. A gente vai ter dois tipos de polímero, tá? O polímero de alta densidade, que é o plástico duro, e a gente vai ter o plástico mole. Olha que legal. O plástico duro, ele tem uma cadeia, pessoal, normal. Mas, Guca, essa cadeia normal é porque a gente representa em zigue-zague, né? Já o plástico mole, ele tem uma cadeia ramificada, isso mesmo, cheia de ramificação. Então, isso aqui é a diferença entre o plástico duro e o plástico mole. Outro detalhe importantíssimo do plástico é que ele fala aí de ser reciclado, né? Existe um tal de plástico verde. Olha, vale muito a pena. Cuidado, viu? O plástico verde, ele não é biodegradável. Não é biodegradável. Então, Guga, por que é verde? Porque ele tem a vantagem de ser o quê? Obtido a partir de plantas. Então, como é que eu vou obter um plástico a partir da planta? Simples, vê. Eu tenho a cana de açúcar, que a sacarose vai sair daqui. Tá bom? Aí a sacarose vai sofrer um processo de hidrólise. Quando sofre hidrólise, ela se transforma em quê? Em glicose, tá? Aí ela fermenta. Fermentação, que é a quebra da glicose, também chamada de anaerobiose. Aí ela dá etanol, que é o álcool, mais CO2. Por isso o nome fermentar, né? Fermentado, parece que está fervendo. O etanol desidrata. Quando o etanol desidrata, ele dá o eteno, mais água, né? E o eteno polimeriza. Aí dá o quê? Dá o polietileno. Então, o eteno tem que fórmula, pessoal? O eteno, o nome já está dizendo, né? Et2. Eno dupla, C2H4, que está representado aqui na letra C. O monômero é insaturado. O polímero é o quê? O polímero é saturado, porque ele tem o quê? Polímero de adição. Legal. Cheguei. Vamos lá para mais um encontrozinho com os polímeros.
ver, pessoal. Quando a gente vem para cá, a gente agora vai ver um polímero bem legal. Vamos lá. Então, pessoal, olha aí. Vamos para a terceira aulinha, né? Vou ler algo de Cazuza aqui bem bonitinho, tá? Pra gente. Também bem rápido. Aí, Guga, isso não é perda de tempo, não? Pessoal, não acho não, né? Eu acho que a gente relaxa, tá? Você pode adiantar aí, porque não custa nada. Agora veja aqui, ó. O cara, a gente pensa que a vida dos artistas, né? Às vezes é só uma festa, mas nem sempre. Esse livro é lindo, pessoal. E já na fase assim, bem doentinho mesmo, ele fez um disco, né? E uma das músicas do disco era Como Já Dizia Djavan. Ele diz assim, ó: todo dia será um dia de paz, para quem vive a verdade. Todo fim de tarde será rapaz, toda lua será moça. Todo dia será um dia a mais, cheio de sol entre as trevas. Todo homem será rei na terra e não haverá mais guerra, pois só quem tem os sonhos mais básicos pode amar e dizer a verdade. Ipanema é uma sala de estar para o nosso barato hipnótico. A ponte aérea, o barulho do mar. E as estrelas ainda vão nos mostrar que o amor não é inviável. No mundo inacreditável, dois homens apaixonados. Isso é uma música de Cazuza, que ele cita Dois Homens Apaixonados, que é uma música de Djavan, que depois eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Olha bem. Então, o que é que a gente vai ter aqui agora? Vamos fazer agora uma questãozinha do nosso assuntinho. Vamos lá. Vê que bonitinho. Ele diz assim: as equações da reação a seguir referem-se à formação de dois polímeros empregados pela indústria de alimentos e embalagens. O isopor, usado para a confecção de bandejas e caixas, e o PET, usado para a confecção de garrafas. Vê. Pessoal, isso aqui é bem interessante. Isso aqui é o polímero. Então, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber que o isopor é um polímero de adição. Então, o monômero dele é esse cara aqui, ó. Benzeno, que se mantém. E aqui eu tenho o vinil, ó, que é o radical etenil. Então, o nome dele é etenil benzeno ou vinil benzeno ou estireno. Quando ele se junta, ele forma o poliestireno, também chamado de isopor. É bom lembrar que isopor é uma marca registrada, tá? Então, o isopor, pessoal, é 90 a 99% de ar. Ele é poliestireno estendido. Como ele é um polímero de adição, olha que interessante. O monômero tem o quê? O monômero tem dupla e o polímero tem simples, porque ele sofreu uma reação de adição. Já o segundo, eu tenho aqui, ó, um diálcool e aqui eu tenho, ó, um diácido carboxílico. Pessoal, ácido com álcool dá o quê? Éster com água. Não é verdade? Ácido com álcool dá éster com água. Se perdeu água, essa reação é uma desidratação. Se é uma desidratação, eu posso dizer que ela condensou, né? Perdeu uma molécula menor. Então é uma condensação. Aí ele pergunta para tu a fórmula estrutural do composto 1. Aqui tem 3 carbonos, já não pode. Aqui tem 3 carbonos, já não pode. Aqui tem 2 podem. Aqui tem 2 podem. Mas aqui não pode, que é saturado. E ele tem dupla, né? Monômero. Monômero tem dupla, polímero tem simples. O polímero é de adição. Então já não pode ser aqui, já não pode ser aqui. Aí você fica somente com qual opção? Apenas a opção entre D. Aqui, ó. 2 carbonos, como eu fiz, ó. Vinil, benzeno, que forma o estireno, né? O poliestireno, o isopor. E a reação do segundo é a reação de condensação. Legalzinha a questão?
sempre o é. Concorda? Vamos embora. Lá vem eu de novo, né? Vamos embora para mais uma questãozinha. Aqui está dizendo que a internet está instável. Aí depois some, só para dar raiva. Pessoal, vamos lá resolver então mais uma para a nossa coleção de questões. Olha que legal. Vê. Ele diz aqui para você assim: a combustão incompleta de combustíveis fósseis na geração de energia e queima de plásticos como policloreto de vinila resultam em compostos voláteis que são considerados poluentes atmosféricos, pois não são componentes da composição média do ar. Dentre os poluentes atmosféricos resultantes dessa queima estão os compostos. Pessoal, vê bem. Quando a gente fala de PVC, o que é que você imagina imediatamente quando você tem o PVC? Exatamente, tubos e conexões, né? PVC, pessoal, é policloreto de vinila, tá? Policloreto de vinila. Para tu ter uma ideia, ele tem uma característica de possuir difícil manutenção na combustão. Quando você para de fornecer a energia, ele mostra-se um material incapaz de continuar queimando. PVC, cano, né? Policloreto de vinila, não é um dos melhores materiais para queimar. No entanto, pessoal, o PVC tem outro problema. O problema é que ele tem na sua estrutura o quê? Exatamente, ele tem na sua estrutura uma coisinha chamada, diz tu, cloro. E cloro é absolutamente poluente. Então, quando você queima PVC, você vai ter um problema. Ele se degrada em temperaturas próximas de 130 graus. Só que ele libera o quê? Ácido clorídrico para o meio ambiente. Imagina o que é isso? Então, quando a gente fala do PVC, a gente fala de algo que, ao queimar, libera ácido clorídrico. Aí tu vai dizer, Guga, e como é que eu vou saber disso? Veja, vou mostrar para você aqui, para você ver que não é nenhum problema grande para a gente. Veja. Ó. Ele fala de combustão incompleta. Pessoal, quando eu tenho a chamada combustão, queima com O2, se ela for uma combustão incompleta, eu vou ter um hidrocarboneto mais O2, liberando o quê? Monóxido de carbono e água e energia. Se eu tiver a combustão de quem? Do policloreto de vinila, vinil é o radical etenil, né? E aqui, ó, esse cara é um polímero que ele vai adicionar, né? Pressão, temperatura e catalisador. Quando ele adicionar, ele perde a dupla, não é isso? Porque ele vira um polímero de adição, adição perde a dupla. Então, se eu queimar ele, ele vai dar, sabe o que, pessoal? Exatamente. Vai dar o polímero C2H4 e vai dar também HCl. Logicamente tem que ser balanceado, né? Então ele vai liberar o que na atmosfera? Vai liberar ácido clorídrico. Então não pode queimar plástico. Então vão ser liberados o quê? CO, na combustão de hidrocarboneto, que mata, né? Ele prende na estrutura da hemoglobina e ó, não solta nunca mais, a pessoa morre por asfixia, e HCl, que é um problema considerável. Então, pega fogo? Pega. Mas lembre-se, é absolutamente o quê? Poluente. Tranquilo? Não foi bom? Mais ou menos? Quer ser Guguete? Fala comigo no privado, tá? Vamos embora. Tendo vaga, a gente vai trabalhar juntos. Mais ainda. Beijo.